Agradeço muito a oportunidade de expressar as minhas ideias, porque elas diferem do padrão das ideias. Em geral, o padrão é ser a favor de uso dos meios eletrônicos na educação no lar, na escola, por adultos, etc. E eu sou contra o uso dos meios eletrônicos em educação no lar e na escola, e tenho restrições bem claras sobre o uso para adultos. E a esse respeito eu gostaria de chamar a atenção para um livro, e eu tenho feito palestras sobre esse livro, e eu gostaria de me concentrar mais ou menos sobre ele e depois fazer comentários, complementações e recomendações, como está, aliás, num artigo que eu escrevi sobre isso, que se chama O que a internet está fazendo com nossas mentes. Ele está no meu site. Este aqui é o artigo que eu imprimi para poder corrigir, porque quando a gente corrige na própria internet, online, etc., simplesmente passa uma boa parte dos errinhos, algumas coisas que a gente sem querer repete, não percebe. Então eu imprimo para depois, para poder corrigir direito, não é? Então essa é uma das coisas importantes. Eu gostaria que as pessoas entrassem lá e vissem esse artigo para se poder informar melhor. O livro é este aqui, O que a internet está fazendo com nossos cérebros. Ele tem um título inicial que se chama Geração Superficial. É uma tradução que saiu em dezembro deste livro aqui, que é original. Quando esse livro saiu, eu comecei a dar palestras sobre ele, no original em inglês, What the Internet is Doing to Our Brains, The Shallows. Mas em dezembro saiu esta tradução, não é? E eu gostaria então de enfocar sobre o livro, a partir do livro, enfocar as questões da internet. O autor Nicholas Carr, concentra o livro é excelente, é fantástico, inclusive do ponto de vista histórico e cultural. Por exemplo, ele fala sobre a leitura e como a internet influencia, acaba prejudicando a leitura. E para isso ele faz um histórico da escrita, o aparecimento dos livros, o fato de que muito antigamente não se escreviam frases separando as palavras com espaços, era tudo junto. Não havia pontos, não havia pontuação. Então todas essas coisas ele cita, inclusive o aparecimento da imprensa com Gutenberg, etc. Ele traz tudo isso aí, não é? Então é um livro muito interessante do ponto de vista cultural também, muito profundo. O ponto principal dele talvez seja o fato de que a internet produz distração. E é muito fácil compreender isso, não é? Vamos encarar dois aspectos. Primeiro, vocês entrem, os que estão nos vendo, podem entrar em qualquer site de banco, ou de jornal, ou de uma empresa qualquer, e vocês vão ver dezenas de caixas de texto, de figuras, de animação, certo? Não existe, se vocês compararem com o meu site, lá é tudo praticamente texto, certo? Tudo para se ler e se pensar. Esses sites normais, que hoje em dia, o padrão dos sites hoje em dia, é com dezenas de informações diferentes, cada página. Certo? Inclusive, quando não é assim, parece antiquado, como o meu site deve parecer muito fora de moda, certo? Bom, e ele chama a atenção, então, que a internet produz muita distração. A pessoa não consegue se concentrar porque está cheio de coisas. Pode ser um texto, certo? E aí, nesse texto, vai haver vínculos, links para outros textos, para figuras, para filmes, etc. Claro, inclusive os meus próprios artigos contêm vínculos. Este último eu não pus nenhum vínculo no meio do artigo. Eu deixei tudo para as referências. Quando precisava fazer um vínculo,
Eu já segui aquilo que eu aprendi com o Carr. Não coloquei no texto e coloquei no fim nas referências. Por quê? Porque ele cita trabalhos científicos, estatísticos, que foram feitos com grupos de pessoas, né, em que se examinou uma pessoa lendo um texto linearmente até o fim e outras pessoas lendo esse texto seguindo os vínculos. Depois se fez um teste para medir a compreensão e a memorização. Quanto mais se segue links, os vínculos, menos memorização e menos compreensão do texto. Isso é óbvio, óbvio lulante, porque a pessoa interrompe o texto, vai para um outro lugar, se distrai lá, volta depois para o primeiro, e aí já perdeu o fio da meada, certo? Então aqui eu já vou dar uma recomendação que está no fim do meu artigo. Nunca se deve ler um texto abrindo os vínculos, abrindo os links. Deve-se ler até o fim e depois volta-se para trás e abre-se o link se quiser, se achar interessante. Só que esse é um procedimento que na matemática, na computação, a gente chama de recursivo. Isto é, quando for para uma segunda página, né, seguindo algum vínculo, lá não se deve seguir mais nenhum vínculo, tem que repetir a mesma coisa, ir até o fim. Então isso é uma recomendação óbvia, baseada nesse fato que ele chama a atenção, que também é óbvio, né, que os vínculos, os hipertextos, os hiperlinks, hyperlinks, produzem distração. E essa distração prejudica a concentração e a memorização e a compreensão também, certo? Uma outra coisa que ele chama a atenção é que a internet está fazendo, por causa disso, um prejuízo para a leitura em geral. As pessoas se viciam, e isso é um dado interessante para vocês investigarem, elas se viciam em se distrair no meio do texto seguindo os links. E a pessoa vai ler um livro ou um artigo grande, certo? Pode ser até um romance ou um livro filosófico, científico. Ela fica com aquela ânsia de interromper e se distrair. Então não consegue mais. E isso é interessante que o Carr cita a própria experiência dele. Quando ele foi escrever esse livro, ele teve que fazer muita leitura e ele não conseguia no começo, porque ele estava, depois de 10 anos de usar intensamente a internet, ele estava viciado. Viciado em não conseguir ler mais do que 2 páginas e ficar ansioso por alguma coisa que distraísse. Claro, então o que é que ele fez? Ele mudou-se da casa dele, foi para uma casa nas montanhas, onde não havia celular, que era um outro meio de distração muito grande, certo? Toca, a gente atende. Isso distrai, interrompe a concentração que a gente tem, certo? Ou então a gente fica na ânsia de ligar para alguém que está precisando. Caramba, não precisa ligar naquele momento, podia deixar para 1 hora depois. Mas ninguém faz isso. Na hora que lembra de ligar, liga imediatamente. Isso é um vício que é produzido por esses aparelhos. É esse imediatismo. Ele não chama atenção para isso, mas eu chamo. É uma questão de, por exemplo, nas redes sociais, saber o que os outros estão fazendo naquele momento. O que interessa para as outras pessoas saber que neste momento eu estou dando uma entrevista? Imagina se antes eu entrasse no Twitter, eu nem sou membro do Twitter, fosse avisar, vou fazer uma entrevista agora. O que interessa para os outros? O que interessa saber que eu estou indo para o banheiro? Certo? É um absurdo uma coisa dessas, não é? E isso é o imediatismo que, aliás, apareceu no século XIX, quando apareceu o telégrafo e os jornais começaram a reproduzir notícias que vinham por telégrafo. Antes, as notícias eram carregadas literalmente embaixo do braço, de um lugar para outro no país. Com o telégrafo, se começou a transmitir imediatamente, os jornais começaram a ter notícias que eram interessantes pela atualidade e não mais pelo contexto. Tanto me faz o que a Dilma está fazendo agora, ou o que ela fez ontem, certo? O que o presidente do país fez ontem. Mas o imediatismo faz com que se torne interessante, certo? O que ela falou ontem. Quem sabe eu gostaria de saber o que nosso presidente falou a semana passada de interessante.
certo? Ou 10 dias atrás. Eu preciso saber o que ela falou antes. Tudo isso está levando a um imediatismo. As pessoas querem participar no momento. A maior parte não interessa. Notícias não interessa saber no momento, a não ser que esteja havendo uma enchente aqui no meu bairro. Aí eu precisava saber no momento, né, para não sair. Claro, mas isso é uma coisa rara. Então, essa questão do imediatismo, que ele não chama atenção diretamente, eu estou chamando atenção, certo? Outra coisa que ele chama atenção é das multitarefas, se fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro? Isso é muito ruim, porque quando se faz várias coisas ao mesmo tempo, não se consegue concentrar numa só. É óbvio, ululante isso aí. No entanto, muitos pais, seria interessante vocês acharem alguém com essa característica, uma criança. Os pais chegam, olha só, ele consegue fazer meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Fala no telefone, no celular, usa o computador, está ouvindo música, está vendo televisão, não é? Está jogando videogame, tá tudo ao mesmo tempo. E está estudando para a escola. Imagine só como é que ele está estudando para a escola, se ele fazendo meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. É um absurdo isso. E o pior é que as pessoas estão se viciando em multitarefas, o que é induzido pelo computador, porque no computador, independente do uso da internet, em geral a gente tem vários programas ativos e pode pular de um para outro. O Carr chama a atenção no livro de que ele desligou o dispositivo do processador de e-mail deles, que davam um toque quando chegava um e-mail. Toim, chegou um e-mail, certo? Ele desligou isso. Por quê? Porque ele tinha que se conter e não olhar o e-mail, certo? Eu não tenho esse dispositivo, eu não tenho esse problema, certo? Eu estou fazendo alguma coisa concentrado, eu fico lá e não faço mais nada. Por exemplo, eu não ouço música de fundo. Para quê? Para ajudar eu me concentrar? Isso seria uma muleta. O que acontece com uma pessoa sadia que usa muletas? Começa a mancar, não é verdade? E se ficar usando muleta o tempo inteiro, vai prejudicar a musculatura. Não é verdade? Bom, então ouvir música de fundo, fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo, acaba prejudicando. O que prejudica, no meu entender, prejudica a mente. No entender do Nicholas Carr, os cérebros. E ele tem algumas pesquisas que mostram que existe alteração cerebral de todas essas coisas. É óbvio, não é? O cérebro participa da nossa mente. A mente, para mim, é mais do que o cérebro. Ele usa de vez em quando no livro a palavra mente. Mas a maior parte, inclusive no título, é o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, certo? Acontece que a maior parte das vezes, a maior parte das pesquisas que ele cita não tem nada a ver com o cérebro diretamente. Por exemplo, essa história que eu citei da compreensão de um texto, se a pessoa segue os links. Eles fazem um teste de compreensão e de memorização, eles não fazem uma tomografia para saber se o cérebro alterou com isso, compreenderam? Então isso é secundário, mas eu aprecio muito ele ter feito ele ter chamado a atenção para o cérebro, sabe por quê? Porque é isso que hoje em dia faz as pessoas terem confiança na pesquisa, certo? Dá um caráter científico, né? E diz, ai, meu cérebro está sendo modificado, puxa, isso aqui é grave. E não pensam de que o comportamento está sendo modificado, a parte psicológica está sendo modificada, e isso é muito, muito mais complicado, muito mais profundo do que o cérebro. Então eu falei das multitarefas, não é? Vejam duas frases que eu anotei só para essa entrevista, que ele tem no livro dele. Que a internet produz uma lenta erosão do nosso caráter humano e de nossa humanidade. Sabe por quê? Porque todos esses meios eletrônicos, ele não diz isso, sou eu que digo, transformam o ser humano numa máquina, forçam o ser humano a agir como uma máquina.